Fala galera, você que vai prestar o concurso, eu tenho uma dica super importante aí de informática que vai fazer você acertar as questões da sua prova. Vamos acompanhar? Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Entre as manipulações, nós temos as criações, que podem ser adotadas durante a organização dos arquivos. Então, por exemplo, a gente já viu que o princípio de organização de arquivos é a construção de pastas. A gente cria pastas para poder manipular. E para criar uma pasta, nós temos ali a seguinte característica. Você pode clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar, seja na área de trabalho ou dentro do próprio gerenciador de arquivos, que é o explorador de arquivos, e na opção Novo, Pasta, e uma nova pasta está criada. Tá? Nós podemos fazer essa construção. Agora, nós também podemos renomear. Vamos ver? Olha só. Podemos renomear um arquivo ou pasta fazendo uso também do botão direito. Se eu clicar com o botão direito do mouse em cima da pasta, em cima do arquivo, eu vou lá na opção renomear. E aí o arquivo ou pasta podem ser renomeados. Por que eu estou dizendo podem? Podemos renomear sempre um arquivo que eu desejar? Sim ou não? O que você acha? Se você acha que sim, então eu vou dizer para você que não. Não podemos renomear um arquivo ou pasta sempre que a gente desejar. Por quê? Porque se aquele arquivo estiver em uso, eu não consigo renomear. Eu só consigo renomear arquivos que não estão em execução. Ele não pode estar aberto. E a mesma coisa a pasta. A pasta pode ser renomeada aberta. A pasta ela não pode ser renomeada se tiver algum arquivo dela, ou seja, um arquivo daquela pasta aberto. Não pode ser renomeado. Tudo bem? Deu para entender? Formas para renomear arquivo. Podemos renomear o arquivo clicando com o botão direito, como a gente viu, ou através da tecla de atalho, que eu vou colocar aqui para vocês, F2. Para quem não conhece, a tecla de atalho F2 ela é usada para renomear arquivos ou pastas, ou nós podemos renomear com o clique duplo lento. Geralmente a gente faz isso daí de que maneira? Sem querer. Você vai lá e clica, ao invés de abrir o arquivo ou a pasta, ele já habilita lá para você trocar o nome, não é? Isso daí são ações que a gente tem para renomear um arquivo ou pasta. Esse do clique duplo lento já caiu em prova, tá? E você vai ver que nós temos também mais uma outra opção, uma quarta. A primeira é o botão direito aqui, ó, renomear. Segunda, F2. Terceira, clique duplo lento. E agora a gente vai conhecer a folha de propriedades de um arquivo. Olha lá. Folha de propriedades de um arquivo. Você está vendo aí a folha de propriedades de um arquivo. É justamente uma folha que é gerada com as informações detalhadas do arquivo quando a gente salva. Vamos ver isso aqui mais de perto. Olha lá. O que ele traz para a gente ali? Ele vai trazer para a gente as seguintes informações. Ele traz aqui o nome do arquivo. E, aliás, é justamente nesta aba geral que eu posso trocar o nome do arquivo aqui, ó. Então, aqui permite renomear também, ó. Eu posso renomear por aqui. Então, quando eu clico com o botão direito do mouse em um arquivo ou pasta e vou em propriedades, ele vai trazer isso aqui, tá? Esta imagem que você está vendo aí, ó. Trouxe essa imagem, aba geral, ele já vai trazer ali para a gente o nome do arquivo, ao qual eu posso trocar também, por aqui. Ele traz o tipo de arquivo através da extensão, você está vendo aqui. Ele mostra qual programa que abre, se eu tiver o programa instalado. Do contrário, aqui vai estar escrito abrir com. O local onde está armazenado, o tamanho do arquivo e 3 datas. Data de criação, data de modificação e data de acesso. Por que ele traz essas informações? Porque eu posso procurar lá em pesquisar
Você lembra do pesquisar lá no explorador de arquivos? Você tinha as ferramentas voltar, avançar, pesquisar, lembra disso? Isso significa que eu posso pesquisar o arquivo por data de criação, data de modificação, data de acesso. Aí eu consigo localizar o arquivo. Quer dizer, é praticamente impossível perder um arquivo no Windows, porque quando a gente salva, a folha de propriedade já traz elementos suficientes para localizar esse arquivo. Posso pesquisar pela extensão? Às vezes não é inteligente pesquisar pela extensão, porque às vezes você, ao invés de encontrar, você vai perder mais. Porque você vai ter várias extensões ali, desculpa, vários arquivos com a mesma extensão. Posso pesquisar pela data de criação? Pode. Só que pode coincidir com outros arquivos que foram criados naquela mesma data. Isso é ruim? Não. É um filtro. Você pode utilizar. Certo? Data de modificação. E vai registrar isso no momento em que você salvou o arquivo. Porque quando você salvar o arquivo, ele vai trazer, claro, as três opções com a mesma data: data de criação, data de modificação e data de acesso. Então, quando você faz alterações do documento, eu abri o documento e fiz uma alteração. Data de modificação e data de acesso vão ser iguais. Você entendeu? Agora, eu só acessei o arquivo. Data de criação, data de modificação serão diferentes, né? Data de criação, data de modificação porque você já tinha modificado, e a data de acesso vai ser a data em que você está abrindo aquele arquivo. Deu para entender? Depois a gente tem os atributos que um arquivo pode ter. Ele pode ter como característica somente leitura e o oculto. Eu acabei riscando aqui, mas aqui está escrito oculto. Tá? Deixa eu apagar todos esses rabiscos que eu falei, só para concentrar aqui, ó, no somente leitura e oculto. Um arquivo ele pode ter o atributo somente leitura, ou uma pasta também, ele pode ter o atributo somente leitura. Isso quer dizer o quê? Que somente leitura permite somente leitura, não vai habilitar mais nada. E oculto é oculto. Como assim, professor? Exatamente assim. Somente leitura. Só posso ler, não posso modificar. Oculto, como o próprio nome já diz, oculto faz com que o arquivo torne-se oculto, para que ele não fique visível para outras pessoas. Né? Eu posso criar qualquer arquivo no meu computador oculto? Pode. Por que tem isso, professor? Porque você pode fazer com que documentos, pastas, enfim, não fiquem disponíveis para outras pessoas. É uma coisa que você pode fazer a qualquer momento. Vamos ver como funciona? Vou te mostrar. Olha lá. Então, imagine o seguinte, eu vou abrir o meu explorador de arquivos, ó, você vai ver. E aí, quando eu abro o meu explorador de arquivos, vamos pegar aqui uma pasta da área de trabalho mesmo. Aqui na área de trabalho, perceba que eu tenho esses arquivos aqui, ó, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, sexto ano, unidade 7. Vou clicar com o botão direito do mouse e dar um propriedades nele. Ele aqui nas propriedades, ele vai trazer aqui algumas coisas que eu quero chamar a atenção. Vou dar aqui um zoom nele. Olha só. Por se tratar de PDF, como o leitor de PDF padrão do Windows 10 é o Microsoft Edge, ele já está trazendo aqui, ó, Microsoft Edge PDF. Tá vendo? Abre com o Microsoft Edge, porque o Edge já está instalado, o tamanho do arquivo e a data de criação. Data de criação e modificação foram as mesmas. E ele foi acessado, né, nessa data. Ele traz o atributo somente leitura e oculto, e aqui ele traz um item chamado segurança. Como eu baixei esse arquivo da internet, né, ele traz aqui, ó, este arquivo veio de outro computador e pode ser bloqueado para ajudar a proteger esse computador. Se eu clicar aqui em desbloquear, essa mensagem desaparece, tá? Então, como já teve questões de prova que trouxe a folha de propriedades com este elemento, né, onde ele fala, no caso, qual o motivo de trazer ali nas propriedades do arquivo o item segurança, né? Aí você fala, mas o item segurança na aba geral, segurança está aqui, tá vendo só?
Mas então, se ele vem com item segurança na aba geral, significa o quê? Que esse arquivo veio de outro computador. Ponto. Só isso. Tá? Vamos lá. Então você já sabe, ó, sexto ano, vamos ocultar. Vou clicar aqui em oculto, aplicar. Veja lá o que aconteceu. Sumiu. Para onde ele foi, professor? Ele não foi para lugar nenhum, ele continua aqui, ele só não está sendo exibido. E o Windows, claro, sempre muito chapa, ele exibe a informação do que está ali presente. 5 itens, tá vendo aqui, ó? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Ele seria um cagueta se dissesse que tem 6, né? Ah, professor, mas como eu faço para exibir? Assim, ó. Vem aqui, ó. Exibir itens ocultos. Automaticamente ele já lista ali para a gente, ó, o sexto ano. Ah, professor, então não adianta. Qualquer pessoa pode visualizar os arquivos que eu deixar oculto. Então, a pessoa ela vai poder visualizar, mas ela não tem a menor ideia onde você criou o arquivo oculto. Veja a imensidão de pastas que nós temos dentro do Windows, né? Então, quer dizer, para a pessoa localizar o que você colocou aqui em oculto, você teria que ter ali, no caso, a vontade de ficar clicando pasta por pasta do computador e ver todos os conteúdos. Então, quer dizer, não é uma tarefa muito agradável. E o legal é o seguinte, professor, o Windows permite pesquisar arquivos ocultos? Não. Clicar aqui em pesquisar, ele não vai trazer as opções de pesquisa de forma oculta, ele não traz isso, tá? Então, como você colocou lá a opção de ocultar, é porque você não quer que aquele cara seja exibido. Beleza? Deu para entender? Agora, o que você pode fazer? Você pode disfarçar a pasta, ao invés de deixar os arquivos ocultos. Por exemplo, posso clicar com o botão direito do mouse em cima de uma pasta qualquer, dar um propriedades e alterar o ícone dela. Eu venho aqui em personalizar e altero o ícone. E aí você coloca o ícone que você quiser nessa pasta. Você pode chamar essa pasta de desligar. Coloca esse ícone aqui. E aqui em geral, ao invés de diversos, você põe desligar. Pronto. Vou dar um OK. Automaticamente você viu que a pastinha chamava diversos passou a ter o ícone desligar, né? Então a pessoa que for fuçar no computador, ela vai querer fazer o quê? Acessar tudo menos clicar no botão desligar. Tá certo? Então, deixa eu voltar ao que era antes. Aqui era diversos. E aqui em personalizado, nós tínhamos a pastinha padrão. Que é essa aqui. Beleza? Muito bem, já voltamos ao normal. Então, agora que a gente já sabe o que é manipular os arquivos em relação a deixá-los ocultos, somente leitura, vamos voltar para os nossos slides e fazer uma questão de prova. Olha lá. No explorador de arquivos, os arquivos e pastas possuem folhas de propriedades que exibem informações como o tamanho, o local e a data de criação da pasta ou arquivo. As informações exibidas nas propriedades de um arquivo ou pasta não incluem, ele quer saber o que não aparece na folha de propriedades de um arquivo. Você está vendo lá. Os atributos do arquivo ou pasta aparecem? Todas aquelas informações são chamadas de atributos. O tipo de arquivo aparece? Aparece, através da extensão. O nome do programa que abre o arquivo aparece? Aparece. Se o programa estiver instalado, ele aparece. Provedor de origem aparece? Não. Provedor de origem não aparece. E a extensão do arquivo? Aparece. Aparece justamente quando a gente fala do tipo de arquivo. Agora, provedor de origem, o que é provedor? E aí, galera? O que vem a ser o provedor? Provedor é aquele que provém. Então, no caso aqui, o provedor ele pode ser uma empresa. Provedor de internet, provedor de TV a cabo, provedor de, sei lá, telefonia móvel.
Então, quer dizer, provedor é uma empresa que vai trazer para você algum tipo de serviço. Muita gente acaba confundindo a palavra provedor com servidor em informática. Servidor é um equipamento utilizado para compartilhar informações ou compartilhar outros elementos como a própria internet dentro de uma organização. É isso. Isso é um servidor. Agora, provedor, você pode até pensar, mas pode ser local. Não, local é local. Então, veja só, ele cita isso aqui, que na folha de propriedades nós podemos ter o local. Então, aqui, a palavra que caberia no lugar de provedor seria local de origem, não provedor de origem. Portanto, a alternativa aí que está errada, que não inclui provedor de origem. Beleza? Agora, você já aprendeu alguns elementos relacionados a pastas e arquivos, né? A manipulação deles. Vamos responder essa questão aqui agora. No Windows, as pastas para armazenar arquivos ou outras pastas A. Permitem a criação de no máximo 20 subpastas em seu interior. B. Não permitem o uso de uma senha para protegê-las usando recursos nativos do Windows. D. Podem receber nomes que contenham espaço em branco e em ponto. E, excluídas do pendrive por meio da tecla Delete, são enviadas para a lixeira. E aí? A, B, C, D ou E? Então vamos lá. Primeira coisa. Alternativa A. Você viu que a gente pode criar subpastas, né? Da mesma forma que a gente cria pastas, a gente pode criar subpastas. Existe uma limitação para isso? Não. Mas esse número 20 aqui não é um número que foi colocado aleatoriamente. 20 é uma limitação que a gente tem no Windows 10 para arquivos. Vamos colocar aqui, ó, recentes. Lembra disso? Lá no explorador de arquivos, a gente pode ter no máximo 20 arquivos recentes. Tá bom? Então a alternativa A está errada, porque eu não tenho limitação em relação à quantidade de pastas e subpastas no nosso HD. B. Não permitem alteração de seus ícones. Mentira, a gente alterou o nosso, né? A gente mudou para desligar. C. Permitem o uso de uma senha para protegê-las usando recursos nativos do Windows. E aí, galera? Você já colocou senha em pasta? Já? Então eu vou falar para você que isso daí que você fez não foi colocar senha em pasta, porque não é possível colocar senha em pasta no Windows. Não, não. Só é possível colocar senha em arquivos. Então eu vou colocar aqui, ó. Ah, eu já coloquei no Word. Ah, eu já coloquei no Excel. Ah, eu já zipei a pasta e coloquei senha na pasta zipada. Pois senha no arquivo zipado e não na pasta. Então, não existe a possibilidade de fazer isso aqui, ó, permitir o uso de uma senha para proteger usando recursos nativos do Windows. Ou seja, né, na própria instalação do Windows. Isso não quer dizer que você não possa, na internet, baixar um programa que faça esse tipo de ação. Tá bom? D. Podem receber nomes que contenham espaço em branco, hífen em ponto? Podem. A gente já sabe quais são os caracteres que não podem ser utilizados para nomes de arquivo ou pasta. E o E, excluídos do pendrive por meio da tecla Delete, são enviadas para a lixeira. Mentira! São excluídas através do pendrive, são enviadas para o inferno. Aliás, e se eu mudasse aqui onde está escrito pendrive, e colocasse pasta da rede? Se eu fizesse a leitura excluídas da pasta da rede por meio da tecla Delete, são enviadas para a lixeira, e aí, o que você acha? Se eu coloco ali no lugar de pendrive pasta da rede, excluídas da pasta da rede por meio da tecla Delete, são enviadas para a lixeira? Você acha que sim? Faça o teste no seu trabalho. Acesse a pasta lá da empresa, né? Ou seja, a pasta lá que você tem acesso através do servidor. Clica no arquivo e aperta Delete.
que vai acontecer com ele? Ele vai para o inferno e você também não faça isso. É brincadeira, não faça esse teste. Tá? Pasta da rede tem a mesma característica que o pendrive. O pendrive, ele é o quê? É um acesso removível. Então, por exemplo, quando você conecta o pendrive no seu computador, aparece lá, disco removível. Se você apertar delete, é um arquivo que está lá dentro, você está excluindo ele permanentemente. E a pasta da rede também é um disco removível, porque eu só vou ter acesso a ela se eu estiver conectado à rede. Se eu não estiver conectado à rede, eu não vou ter acesso àquelas informações. Então, se eu apertar delete, não vai para a lixeira, vai para o inferno. O que vai para a lixeira, professor? Tudo aquilo que estiver local. Por exemplo, estou na pasta documentos do meu computador, uma pasta local. Se eu apertar delete a um arquivo que está lá, esse arquivo vai para a lixeira. Deu para entender? Agora, pendrive, disco removível. Pasta da rede, também é um acesso temporário, enquanto eu estou conectado à rede. Isso cai em prova? Cai em prova e eu vou te mostrar. Vê? Olha lá. Deixa eu abrir a prova aqui, ó. Legal é que a gente já tem a nossa biblioteca de provas. Vamos abrir aqui, ó. Que bacana. Já criou, né? Então é só vir aqui em bibliotecas, provas. E aí eu vou abrir uma prova aqui de 2018 que traz aqui, ó, esta prova. Esta prova aqui, lá na questão 44 não, desculpa, 41, ele traz para a gente, ó, uma questão que envolve exatamente o que nós estamos aprendendo, que é justamente essa manipulação de exclusão. Um usuário de um computador com o sistema operacional Windows tem acesso aos seguintes arquivos: A. Arquivo armazenado em um pendrive. B. Arquivo armazenado em um disco HD interno. C. Arquivo armazenado em um disco HD externo. D. Arquivo armazenado em um disco HD de outro computador ligado em rede. Com relação a relação, né, no caso, que apresenta apenas arquivos que não são colocados na pasta lixeira após a exclusão, aí ele vai trazer as alternativas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar as opções que estão ali representadas pelas letras, né? Então, vamos lá. Analisa comigo. Pendrive, se eu apertar delete, vai para a lixeira? Não, vai para o inferno. O pendrive já é um elemento que eu sei que tem que estar presente, né? Veja que ele quer saber, ó, não são colocados na pasta lixeira. Então, se não vai para a lixeira, vai para o inferno. Então, o pendrive, se eu apertar delete, vai para onde? Vai para o inferno. Isso significa que eu já posso eliminar algumas alternativas. Eu posso eliminar esta e esta. Fiquei com duas. Qual a diferença entre elas? Na alternativa C, ele diz que o arquivo armazenado em um disco HD de outro computador ligado em rede, se eu apertar delete, vai para o inferno. E o E, ele diz que o item C, o arquivo armazenado em um disco HD externo, se eu apertar delete, vai para o inferno. E agora? HD externo não tem a mesma característica que o pendrive, professor? Não vai ser conectado na saída USB? Vai. Só que o HD externo, ele é diferente do pendrive. Então, até colocar aqui, ó, diferente pendrive. Por quê, professor? Pensa, sabe essas caixinhas de som amplificada que a gente pode conectar no nosso pendrive para reproduzir a música? Então, se você conectar o pendrive lá na caixinha, ele vai reproduzir a música normalmente. Se você pegar um HD externo cheio de música e conectar lá nessa caixinha amplificada, não vai reproduzir uma música. Por quê, professor? Porque o pendrive ele traz um formato específico de tipo de arquivo. E o HD externo ele traz outro. Então, quer dizer, esse formato faz com que alguns programas ou até dispositivos como o próprio a caixinha amplificada possam reproduzir ou não. Isso quer dizer o quê, professor?
E quando eu conecto o pendrive, vai aparecer disco removível. Por aqui, ó. E o HD externo? O HD externo, ele vai trazer a seguinte configuração. Ele vai colocar disco local externo. E a gente aprendeu que tudo que é local vai para a lixeira. Então, neste caso, a alternativa correta é a alternativa que está trazendo o item D. Arquivo armazenado em um disco HD de outro computador ligado em rede. Isso daqui significa que ele está falando da nossa pasta da rede. Beleza? Então, a alternativa correta aí é a alternativa C, galera. Beleza? Vamos voltar lá então? Voltando para cá, fica fácil, né? A gente já sabe qual que é a resposta mesmo, né? A gente já marcou ali que a alternativa correta é a alternativa D, né? Podem receber nomes, espaço em branco, sem nenhum tipo de problema. Beleza, turma? É isso aí, então já deu para a gente ter uma ideia sobre essa manipulação. Deletar é um ato, sim, de manipulação de arquivo e pasta. É importante que você saiba que quando a gente deleta algumas coisas, vão para a lixeira, outras não, outras já vão direto para o inferno. Gostou da dica? Quer saber mais? Precisa de mais informações aí em informática? Então não perca tempo. Clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e adquira já o seu curso para que você não tenha mais nenhum tipo de dúvida. Tenho certeza que adquirindo o curso, você será capaz de acertar não só questões como essa que a gente viu aí na dica, mas também outras questões que vierem a aparecer. Então não perca tempo, clique no link que eu vou esperar aqui para poder liberar o seu acesso para você iniciar os seus estudos e já colocar ali no caso, né, a ativação da aprovação dentro aí da sua consciência, que aí eu tenho certeza que você vai ter o seu nome publicado lá no Diário Oficial, né, com a ajudinha aí do curso que você adquiriu. Então, paro por aqui, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!